Boa noite a todos. Que Maria, nossa Mãe de infinita misericórdia, cubra-nos com seu manto de amor, aquecendo os nossos corações nessa noite fria em que até alguns espíritos desencarnados estão de cachecol. A nossa fala desta noite, ela está embasada no capítulo 5 de Mateus. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Um dos princípios básicos mais importantes da doutrina espírita é o princípio da reencarnação. Ele é tão importante que na questão número 132, Allan Kardec pergunta à espiritualidade qual é o objetivo da reencarnação. E os espíritos superiores respondem categoricamente que o objetivo é permitir que os espíritos caminhem em direção à perfeição. E a perfeição para nós é a vivência do amor na sua mais total plenitude. Quando nós integralizamos esse conceito, esse entendimento de reencarnação na nossa existência, nós tomamos consciência cada vez mais da necessidade de aprimorar os nossos atos. Porque tomamos consciência que todos esses atos têm uma reação equivalente e correspondente àquilo que nós praticamos. Jesus, na sua sabedoria, entendendo essa necessidade de nós termos essa consciência maior, ele procurou simplificar os 10 mandamentos em apenas 2. 10 era muito difícil para a nossa cabeça. E acabou que a gente acabava deturpando algumas coisas, desviando o foco. Tanto é que se a gente pudesse perguntar a todos os que aqui estão quais são os 10 mandamentos, com grande chance ninguém lembraria de todos. Mas Jesus procurou simplificar, e lá em Mateus capítulo 32, Jesus resume esses 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Registra lá o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo em que Jesus simplificou, que agora é fácil, são apenas 2, ele trouxe para nós um alto grau de dificuldade, que a gente precisa focar. Amar a Deus parece bastante fácil. A gente afirmar que ama a Deus, porque é muito simples. Não vemos a Deus. Não convivemos com Deus no sentido físico. Deus não nos julga, não nos condena, não nos pune, não cobra, simplesmente nos aceita exatamente como nós somos, como seus filhos. Então é fácil. Mas quando a gente vai para o segundo, amar ao próximo, a coisa se complica. E até se complica porque um está intimamente relacionado com o outro. É quase que impossível, se não impossível, dizer que amamos o próximo e não amamos a Deus. Amar a Deus sem amar ao próximo. A coisa se complica porque esse próximo está próximo, está de frente, convive conosco e
não se parece nada conosco. Aponta seus dedos para as nossas feridas, nos cobra, nos julga, muitas vezes não se afinam com o nosso modo de ser, assim como nós não nos afinamos com esse modo de ser do próximo. Então, Jesus, quando resume esses 10 mandamentos em 2, nos convida ao exercício do amor a Deus e ao próximo. E ele diz mais, que se esse próximo for nosso inimigo, a gente deve amá-lo. Amar os inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. O inimigo nem sempre é o físico, é aquele inimigo de conceitos, de não pensar como a gente pensa, de não agir com a nossa cabeça. E a melhor forma de nós exercitarmos esse convite ao amor é a convivência. Não temos outra saída. E nós poderíamos dizer que essa convivência no dia a dia é a escola base, é o ensino fundamental. É aquela convivência que nós vivemos na rua, na sociedade, no trabalho, nas escolas, que é um pouco superficial. Por isso que é um ensino fundamental. Onde nós trazemos ainda muitos vernizes, muitas máscaras, porque às vezes temos vontade de enforcar o patrão, mas não o fazemos porque esse patrão pode nos mandar embora. Às vezes a gente abre os braços para uma criatura e no íntimo está desejando apenas que ela desencarne logo. Então essas máscaras, esses vernizes de convivência é o ensino fundamental. É o início da convivência. É a possibilidade de entender um ao outro, mas quando tem aquelas rusgas, a gente se afasta, vai embora para casa. Mas a sabedoria divina quer mais de nós. Ela sabe que nós podemos ser mais, ela sabe que nós podemos crescer mais. Então, ela nos chama para fazer uma universidade, uma pós-graduação. E aí surge a família. Na família é a universidade da vida. Porque a sabedoria divina, sabendo que nós somos capazes, ele colocou debaixo do mesmo teto esses espíritos, diferenciados, ainda com dificuldades um com o outro, porque é lá no lar é que a gente deixa as máscaras cair. É lá no lar que nós não temos mais vernizes, nos movimentamos com mais facilidade, desnudamos a nossa alma, deixamos que o outro descubra realmente as facetas mais escondidas do nosso ser. No Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade vem nos dizer que das instituições existentes na Terra, a família talvez seja a mais importante na sua função educativa e regeneradora. E aí nós vamos entrar no casamento. Para a formação desse lar, dessa família, surge o casamento. Hoje não mais aquele casamento institucional, mas o casamento onde se agrupam criaturas para viver debaixo do mesmo teto. E na questão 695 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade sobre o casamento. E os benfeitores vêm nos responder que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. A sua abolição seria o retorno à vida animal.
Então, nessa universidade, nessa pós-graduação que nós fazemos no casamento, onde nós vamos exercitar esse amor ao próximo na sua maior profundidade, nós poderíamos dizer que é uma das matérias mais difíceis de se tirar uma nota boa. Exatamente porque somos espíritos diferentes, em aprimoramento. Mas para chegarmos a esse casamento, para chegarmos a juntar as trouxas, os trapos, as escovas de dente, né? Nós precisamos passar por um período de uma pequena integração. Aqui Emmanuel chama, no livro Vida e Sexo, de suave encantamento. É o namoro. É aonde aquele suave encantamento envolve a nossa alma e nós como que ficamos envolto numa atmosfera que nos permite enxergar no outro somente as virtudes. Não enxergamos as dificuldades. É a paixão. E a paixão é burra. E como diz a juventude aí, além de burra, ela é cega, surda, muda e paraplégica. Então a paixão é aquilo onde a gente só vê virtudes. Nada nos convence o contrário. Pode quem quiser falar o que quiser, que o outro é o par perfeito. É muito comum os namorados, já com uma certa intimidade na casa da namorada, tirar aquele cochilo no sofá, né? E roncar. E quando ele ronca, a mulher apaixonada diz: olha como ele ronca bonitinho. É uma verdadeira sinfonia celestial. Isso é no namoro, no suave encantamento. Depois, esse mesmo ronco será aquele trator insuportável que não vai nos deixar dormir. É nesse suave encantamento em que esses espíritos começam a descobrir apelos e motivos para juntar as trouxas, para se casarem, para buscar a pós-graduação no casamento. Seria um doce mistério se nós não conhecêssemos a realidade da reencarnação. Porque esses espíritos já são velhos conhecidos, na sua grande maioria. Já partilharam de experiências em existências passadas, afins, amigáveis, harmoniosas, mas outras vezes delinquentes, desequilibradas, culpadas, almas que progrediram e almas que fracassaram como cúmplices de crimes hediondos. São velhos conhecidos que retornam no mesmo lar para os ajustes e reajustes na caminhada evolutiva. O suave encantamento, então, parte para os laços do casamento. Ele, né, muitas vezes diz assim: onde é que eu já vi esses olhos tão lindos, que me fascinam, que me hipnotizam? Já viram? Os olhos, diz o poeta, são os espelhos da alma. Já vimos em outras vidas que nos fascinaram, que nos hipnotizaram para o bem ou para o desequilíbrio. E ela muitas vezes vai dizer: esse cara não é o Roberto Carlos, mas é o cara.
é aquele que eu tenho que casar. Então, depois desse suave encantamento, dessa paixão avassaladora, resolvem se casar. No namoro, tudo é perfume, tudo é paixão, tudo é conquista, tudo é rosas. É a nossa cara metade. Quando estamos enamorados, nós nos dispomos a entregar ao outro o melhor de nós, a cultivar o outro, a enxergar o outro. Queremos aquele parceiro para nos fazer feliz, para nos complementar. Mas casa-se e a paixão passa. E aquela cara metade, muitas vezes, pode se tornar uma metade cara. Porque não basta estar enamorado, não basta estar envolvido nesse suave encantamento para que a gente consiga progredir, evoluir, caminhar. É preciso mais do que isso. É uma pós-graduação de convivência. É tão difícil que Paulo, na sua epístola aos Coríntios, já dizia: aos solteiros e às viúvas que não se casem, fiquem como eu. Paulo é esperto, né? Mas ele entendia das nossas dificuldades e completou: mas se vocês não puderem se conter, melhor se casarem, porque antes casar do que abrasar. Antes assumir responsabilidades do que desatinos. Antes progredir juntos do que desequilibrar-se sozinho. Então é muito comum, às vezes, as pessoas dizerem: vou casar, e a gente perguntar contra quem, né? Porque são os adversários que voltam. Quase sempre nós recebemos no cônjuge aquele a quem prejudicamos ou que nos prejudicaram. Eu estou dizendo aqui muitas vezes essas palavras, quase sempre, geralmente, na maioria das vezes, porque em matéria de espírito não existe regra. Cada ser é um ser único. Então é impossível estabelecer que vai ser assim. Então, geralmente, na maioria das vezes, aquele que nós recebemos no nosso lar são aquelas mesmas criaturas que nós lesamos ou que nos lesaram. Martins Peralva, que era sergipano, escritor espírita, que morou muitos anos em Belo Horizonte, escreveu vários livros, ele fez uma classificação dos casamentos para que a gente tivesse uma ideia do que seria. E ele classificou os 5 tipos de casamento. Ele diz lá nos casamentos acidentais. O que é o casamento acidental? É o chamado namoro de carnaval, né? Conheceu no carnaval, namorou, engravidou, casou. Acidental. Só teve ali uma atração física, um instinto. Não houve nenhum planejamento no plano espiritual ou aqui para que desse tempo àqueles dois seres de planejar a sua vida dois. Foi um casamento acidental. Pode dar certo? Pode. Tudo no universo pode dar certo. Foi feito para dar certo. Mas tem uma grande probabilidade de falhar. Já que o casamento planejado já é difícil, imagine um acidental. Depois nós temos aqueles casamentos sacrificiais, aquele onde espíritos bastante iluminados descem ao planeta para casar-se ou receber em seu lar
espíritos altamente fracassados com a finalidade de resgatá-los pelo amor que tem por ele. Quem quiser ver um casamento sacrificial, basta ler a obra-prima de Chico Xavier e Emmanuel, Renúncia, que o espírito de Alcione desce ao planeta para resgatar um companheiro, um seu amor, que estava num processo de desequilíbrio. Não vou dizer se ela conseguiu, porque vocês vão ler o livro. É simplesmente maravilhoso. Tem os casamentos afins, aqueles casamentos onde as pessoas já têm uma certa afinidade para o bem ou para o mal. Tem pessoas que são afins, mas são delinquentes, têm afinidades na delinquência. Por isso é comum casais cometerem crimes, planejarem juntos, porque pode ser afins para o bem ou para o desequilíbrio. Tem os casamentos transcendentais, que são os casamentos de almas bastante iluminadas que vêm à Terra em missão. São raríssimos. São raríssimos. Porque geralmente esses espíritos que vêm em missão, o casamento tem muitas responsabilidades que acaba impedindo que esses espíritos consigam realizar a sua missão a contento por causa das responsabilidades do casamento. Mas existe. Dizem os estudiosos aí que um dos casamentos transcendentais foi o de Allan Kardec com a sua esposa, que ela era uma pessoa já de idade mais avançada que ele, e acabou sendo uma tutora, permitindo a ele, dando a tranquilidade a ele para a sua pesquisa e a consolidação da codificação da doutrina espírita. Então é raro. Tanto é que os grandes espíritos aí acabam que não se casam, né? Chico Xavier, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa e por aí afora, né? Preferem ficar mais só porque é mais fácil, entre aspas, né? Porque nenhuma missão é fácil, para vencer. E eu deixei para o final o último tipo de casamento, que é os casamentos provacionais, que é a nossa grande maioria. Praticamente somos todos nós. São uniões difíceis, geralmente programadas no plano espiritual. Porque são espíritos que estão em provação, são espíritos que são devedores um com o outro, são espíritos que se desejam ajustar e reajustar, equilibrar-se das suas culpas, dos seus enganos. Então eles fazem propostas. Olha, vamos descer, vamos casar, vamos ter filhos, vamos vencer juntos. Então, os dois, no plano espiritual, decidem, estão cansados já daquele sofrimento e resolvem voltar para o seu reencontro. Então, na visão espírita, o lar é a oportunidade bendita de aprimoramento, de reajustamento, de pós-graduação, para que esses espíritos possam conseguir vencer as suas culpas, os seus enganos, buscar aquele reequilíbrio. E Emmanuel diz o seguinte, que muitas vezes esses casamentos provacionais exigem muito esforço, muita renúncia. E Emmanuel diz que quando a gente se esforça para que vencer as nossas dificuldades, a gente consegue transformar antigas antipatias em razoável amizade. Olha como é difícil. Emmanuel não fala nem em amor,
Antigas antipatias em razoável amizade. Já é um grande passo. Já deixamos de ser antipáticos. Já deixamos de bater de frente um com o outro para sermos razoavelmente amigos. Casamentos provacionais exigem muita renúncia, muito esforço para chegarmos até o fim. Não nos livra de problemas. Casamento algum nos livra de problemas. Tem gente que casa para ser feliz. Mas ninguém tem a capacidade de nos fazer feliz se nós não quisermos sermos felizes. O outro não tem essa varinha mágica. Ah, vou casar para ser feliz. Não, esteja feliz. Depois você se case. E vem aquela questão da sabedoria do esquecimento, né? Onde todo mundo pergunta, mas se tem reencarnação, por que eu não me lembro? Era mais fácil eu lembrar da antipatia do passado para me aprender a amá-lo hoje. E a gente pergunta, você gostaria de se lembrar que aquele que dorme ao seu lado foi aquele que te enforcou na vida passada? Porque você o traiu? Você conseguiria dormir? Ou vice-versa, né? Ele te apunhalou pelas costas. Então, eu vou só dormir de frente, né? Com o olho aberto, outro fechado. Então, a sabedoria divina nos traz esse esquecimento exatamente para a gente começar do zero. Olha, já se enganaram, já se desequilibraram, já estão cansados. Agora é começar de novo. É outra criatura, ele quer melhorar, você também. Vai ter dificuldades? Vai. Mas vamos para frente. Né? Não precisa se lembrar quem ele foi, não. É melhor seguir criando novos caminhos. E vem aquela questão, mas o que fazer para o casamento dar certo? Tem fórmula mágica para isso? Para o casamento dar certo? O Richard Simonetti, que é um escritor de Bauru, tem mais de 50 livros escritos, sujeito altamente competente na esfera de espiritismo, ele conta-nos uma história que eu achei bastante interessante. Ele diz o seguinte, que tinha um fazendeiro que estava fazendo 50 anos de casado. E ele resolveu dar aquela festança na fazenda dele. E lá tinha muita gente, muitos jovens, né? Os jovens é que quer saber, né? Porque os jovens é que quer casar. O que fazer para viver 50 anos com a mesma mulher? Qual é o segredo? E todos se aproximavam do fazendeiro e perguntavam qual era o segredo. E o fazendeiro gostava de revelar o segredo, né? E narrava a sua própria experiência. E ele dizia o seguinte, olha, quando eu me casei há 50 anos atrás, isso aqui não era uma fazenda, era um sítio, eu estava começando a vida. Então eu matei uns porcos, matei umas vacas, fiz uma festança bonita, me casei, e depois que acabou aquela comilança toda, eu mandei arrumar o meu cavalo mais bonito, o meu alazão, coloquei minha esposa na garupa e fomos lá para a lua de mel. Passado algum tempo, o cavalo tropeçou e nós quase caímos. E eu disse ao cavalo, primeira vez. Ajeitamos e continuamos a viagem. Mais alguns metros, quase alguns quilômetros, ele tropeçou de novo. Dessa vez a gente foi ao chão. E eu disse a ele, segunda vez. Montamos, coloquei a esposa na garupa e seguimos adiante. Dali a pouco o cavalo tropeçou de novo. E eu disse, terceira vez.
tirei a espingarda do arreio e dei um tiro na cabeça dele. Minha mulher ficou indignada, esbravejou, gritou: como você pode, o sujeito desalmado, matar um animal tão lindo, só porque ele tropeçou 3 vezes? Eu deixei ela falar à vontade, desabafar. Depois que ela terminou, ficou em silêncio, eu olhei bem dentro dos olhos dela e disse: primeira vez. Nunca mais tivemos briga. A espingarda está pendurada na sala até hoje. Vivemos 50 anos maravilhosos. Mas um fazendeiro arremata. Ele dizia assim: olha, meus jovens, mas isso foi há 50 anos atrás. Não tente repetir essa façanha hoje, que pode ser que quando você disser primeira vez, a mulher atire primeiro. Os tempos mudaram. Então, no princípio, tudo é sonho, tudo é lua de mel. Depois do casamento, o amor muitas vezes perdura, amadurece, cresce, outras vezes adoece. Por quê o amor adoece? Porque muitas vezes os homens e as mulheres deixam de namorar. Deixam de cultivar o suave encantamento do início. Deixa de olhar um para o outro. Porque muitas vezes, quando no namoro, o homem abria a porta para a mulher entrar no carro. Depois de casado, ele toca o carro e a mulher nem entrou. Então nós precisamos perceber que homens e mulheres, apesar de espíritos imortais, têm diferenças psíquicas muito grandes, que precisam ser trabalhadas, entendidas. Homens foram educados de uma maneira, mulher de outra. Quando homens eram pequenos, ganhavam o quê? Carrinhos, né? Carrinho de plástico, de lata, de madeira, de papelão. Ganhava tanto carrinho que parecia dono de concessionária. Quando cresce, muito provavelmente vai cuidar mais do carro do que da esposa. Outra coisa que homens ganharam muito quando era pequeno, bola. Por isso que o homem é apaixonado por futebol. Então, mulheres, não conversem com seus maridos na hora do futebol. Eles não vão te ouvir. Ah, mas ele é apaixonado mais pela bola do que por mim. Provavelmente. Ela chegou primeiro. Desde pequeno. É aquilo que ele cristalizou na sua mente. As mulheres são educadas de outra maneira. O que mulher ganha quando era pequena? Boneca. Quem ganhou Barbie aí? Muitos, né? E que boneca precisa? Roupa. Sapato. Né? Então o que as mulheres querem? Roupa, sapato. Olha a diferença. Roupa nova para um homem é aquela que está em bom estado. Ele tira aquela camisa de 13 anos atrás do guarda-roupa, não tem nenhum furinho de traça, e ele diz: está novinha. Roupa nova para mulher é aquela que nunca foi usada. Depois que ela usou a primeira vez, a hora que ela põe a segunda, ela já pensa: aquela fulana vai me ver com essa roupa e vai dizer que eu estou repetindo a roupa. São seus valores, são aquilo que ela cultivou desde a infância. Antes, mulher brincava do quê? Fogãozinho e panelinha, né? Para aprender a cozinhar, para casar, porque para casar tinha que saber cozinhar. Então, homens, se quiserem casar hoje,
prepare o dinheiro para pagar a quentinha. Porque muito provavelmente a mulher não vai saber fritar o ovo. Porque hoje, o que as mulheres ganham? Estojo de maquiagem e curso de modelo. Então é diferente. É preciso entender essas diferenças. Homem é objetivo. São orientados para trabalhar com problemas e buscar soluções. Então eles só querem soluções. Só ficam buscando soluções. Mulheres foram orientadas para relacionamento. Por isso que eu estou dizendo aqui, gente, maioria, viu? Porque hoje as mulheres estão cada vez mais competentes em todas as áreas, né? E eu que trabalho nessa área empresarial, posso dizer que elas são muito mais competentes do que os homens, na grande maioria. São mais comprometidas, são mais sérias e trabalham mais tempo do que os homens. O homem trabalha 10 minutos e conversa 10 minutos sobre futebol. Mulher é mais engajada. Então, tudo que eu estou dizendo é a maioria, na sua maioria, porque cada espírito é um espírito, um universo em si mesmo. Então, o homem, ele vive melhor tentando resolver problemas. E mulher é para o relacionamento, para a atenção, para o amor, para o sentimento. Homens almoçam juntos para conversar sobre negócios e resolver problemas. Mulheres almoçam juntos para alimentar um relacionamento, para apoiar e receber apoio. Homens, se algo não está funcionando, ou melhor, se algo está funcionando, ainda que meio despencado, mas está funcionando, ele pensa o seguinte: não mexa, está funcionando. Está pendurado, mas está funcionando. Não mexa. Então, quando a mulher tenta melhorar um homem, a mensagem psíquica que ele recebe é que ele está enguiçado. Porque ele só gosta que mexa numa coisa quando enguiçar. Enguiçou, aí sim, vão resolver o problema. Mulher tentar melhorar um homem, ele se sente que está enguiçado. Mesma coisa o homem. O homem, por não compreender esses valores das mulheres, quando ele tenta melhorar uma mulher, ele só piora. Porque quando ele chega em casa e a mulher desabafa aquele monte de problemas para ele, o que ele faz? Ele foi orientado para buscar soluções. Então ele interrompe essa mulher muitas vezes para dar soluções. Mas ela não quer solução. Ela quer só desabafar. Ela só quer falar das coisas que estão incomodando. Ela não quer solução. Aí ela diz: você não me entende. Homem, quando está aborrecido, vai para a caverna. Da onde veio isso? Lá das nossas reencarnações em mundo primitivo, né? Imagina depois que o homem pegava a mulher pelo cabelo, arrastava ela para fora da caverna, né? E voltava para a caverna, porque estava aborrecido. Hoje as cavernas são íntimas. Homem, quando está aborrecido, ele vai para a sua caverna íntima. Para fazer o quê? Buscar soluções para aquilo que o aborrece. Mulheres, se o homem está na caverna, não converse com ele. Ele não vai te ouvir nada. Depois de 40 minutos que você falou, ele vai olhar para você e dizer assim: hã? E ela vai falar: você não me ouve. Claro que eu te ouço, mas você não olhou para mim. Mas eu ouço é com o ouvido, não é com os olhos. Você não está presente. Claro que eu estou. Olha o meu corpo aqui. Mas não é isso que ela quer dizer. Você não está presente por inteiro.
Você não me dá atenção por inteiro. Eu preciso que você me olhe. E essa é uma receita. Quando a mulher começa a falar e você olha bem nos olhos dela e deixa falar, você tem uma grande chance dela cortar pela metade aquilo que ela tinha para falar. Então, são diferenças psíquicas que a gente precisa aprender a conviver para amar o próximo nesse relacionamento. O grande problema do relacionamento dentro do lar é a comunicação. Homens se comunicam diferente de mulher. Uma palavra para um homem não é a mesma para a mulher. Quando uma mulher diz para um homem, você nunca me leva para sair, o homem fica doido. Como não? Semana passada eu te levei na casa da sua mãe. O ano passado nós fizemos uma viagem juntos. Porque o homem, a palavra nunca é literalmente nunca. Para a mulher, não. Quando ela diz assim, você nunca me leva para sair, ela quer dizer, eu quero que você me leve para sair. Eu quero fazer algo diferente com você. Eu quero voltar no suave encantamento do nosso namoro. Mulher tem 6.000 palavras para falar por dia. É estatística. E homem tem 3.000. Só que tem uma pequena diferença. O homem gasta as 3.000 no serviço. E aquela mulher que está lá naquele serviço rotineiro de casa, arruma, lava, passa, cuida dos filhos, não conversa com ninguém. Quando o marido chega em casa, ela tem 6.000 palavras para falar para ele. Olha onde Jesus foi nos meter. Amar ao próximo, que está mais próximo. E ainda tem a TPM. Diz a medicina que uma TPM tem 150 sintomas diferentes. É dor de cabeça, dor no seio, dor nas pernas, dor no corpo, irritabilidade, agressividade, insônia. Então, uma mulher, naquela semana que ela está de TPM, né? Estou falando do básico, porque tem mulher que tem TPM antes, durante e depois, no mês todo, né? Mas do básico, naquela semana que ela está na TPM, o homem chega em casa, ela está desencarnando. Ela está depressiva, ela não suporta mais. Na semana seguinte, acabou a TPM, ela está maravilhosa. Aí o homem endoidece. Estou ficando louco, essa mulher estava desencarnando na semana passada. Essa semana ela está mais do que encarnada. Vai viver 150 anos. Então são as diferenças que o homem precisa aprender junto com a mulher. Porque a TPM também significa teste para marido. Então precisamos entender o outro. É a arte de escutar. Vamos aprender a escutar. Tem gente que chega em casa, a mulher está quietinha. Se ela estiver quieta, deixa quieta. Não vai cutucar a onça com a vara curta, não. Mas tem gente que chega lá e tem o prazer de ficar... Aconteceu alguma coisa? Eu te fiz alguma coisa? Às vezes ela está lembrando de alguma coisa que incomodou ela 30 anos atrás. Não é nada com você. Mas você começa a aborrecer tanto a cabeça dela que passa a ser. Dali a pouco ela despeja tudo aquilo de volta contra você. Homem é como elástico. Ele se aproxima quando está bem, vai para a caverna, volta. Mulher é como onda. Uma hora ela está na crista da onda,
Outra hora ela está no vale, está na TPM, deixa ela quieta, ela vai voltar para Cristo. É a maneira de nós aprendermos a amar o nosso próximo. Nós não estamos fazendo uma pós-graduação no nosso lar? São as dificuldades naturais de espíritos em evolução. E a receita está lá no capítulo 10, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede indulgentes com as dificuldades do outro. A indulgência atrai, acalma, alivia, acerena, enquanto que o seu rigor desanima, mata. Muitas vezes os jovens dizem assim, mas hoje ninguém aguenta viver 30 anos com a mesma mulher, não. Então é preferível a separação. Jesus já dizia da separação. Quando perguntaram a ele, por que Moisés manda separar? E Jesus dizia, olha, é pela dureza dos vossos corações. Vocês ainda não conseguiram transformar antipatias em razoável amizade. E diz Arnaldo Jabor, num de seus artigos, que o segredo é você separar-se e casar de novo, mas sempre com a mesma mulher. Ele já separou e casou com a mesma mulher 3 vezes. Nem gastou com divórcio, lógico, né? Porque a hora que deu o desencontro, deu a dificuldade, peraí, vamos casar de novo? Vamos começar agora? Faz de conta que nós estamos no 2º dia de casamento. Vamos começar? Vamos daqui para frente, para ver se a gente vence. É renovar o casamento, não é procurar um casamento novo. É buscar crescer juntos, não se acomodar juntos. É descobrir a nova mulher, o novo homem que vive ao seu lado. Não procurar um parceiro novo. Porque é ele que nós estamos precisando reconciliar. Reconcilia-te com teu adversário, enquanto está a caminho com ele. Esses adversários não estão longe, não. Estão lá no nosso lar. São filhos, filhas, esposa, esposo e os agregados, né? Que muita gente, quando a gente não casa só com um, a gente casa com os agregados todos, né? E às vezes leva cunhado, sogra e tudo mais. Então, de vez em quando é preciso casar de novo, com certeza, mas sempre com a mesma mulher. Então, na convivência do amor ao próximo que Jesus nos convida, não existe mágica. Existe compromisso, comprometimento. O que nós queremos para a nossa vida. E a doutrina espírita nos dá todos os meios e recursos necessários para isso, nos ensinando que temos o princípio da reencarnação e precisamos melhorar o nosso olhar sobre o outro. O outro não é melhor nem pior do que nós. Eles têm as mesmas dificuldades que nós temos e nós precisamos dar as mãos para continuar caminhando juntos. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, novamente, vem nos dizer que nós precisamos voltar a nossa mente para a pessoa amada. Cultivar o amor diariamente, para que ele volte a ser aquele suave encantamento do início. Tem muita gente que diz assim, eu estou velho, estou cansado, já não tem mais esse ânimo para tudo, para isso, para esse romantismo, para cultivar, para esse suave encantamento.
E a gente poderia dizer que velhice é deixar de amar. O velho é aquele que perdeu a capacidade de amar. E quem perde a capacidade de amar cultiva a morte em si mesmo. Então não importa a idade. Espírito não tem idade. Quanto mais velho, mais jovem, porque está mais próximo de reencarnar. Uma pessoa que tem 100 anos vai desencarnar primeiro e provavelmente vai reencarnar primeiro do que aquele que tem 50. E ele vai pegar um corpo novinho. Então o espírito não tem idade. Então seja em qualquer idade, cultive a alegria do amor, o suave encantamento através da ternura, do gesto de delicadeza, da gentileza, do escutar, do dialogar, do ser o amigo generoso sem ficar cobrando nada em troca, porque Jesus diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E se a gente colocar o nosso tesouro naquela pessoa amada, na pessoa que nós escolhemos, para que esteja dentro do nosso lar, seja em qualquer condição de parentesco, ali está o nosso tesouro e toda a nossa afetividade. Aí nós estaremos em paz conosco, em paz com o mundo, porque a paz no mundo começa dentro de mim, quando eu me aceito de corpo e alma. E reconheço meus defeitos com paciência e muita calma. E em vez de me fragmentar em 1000 pedaços, eu me coloco por inteiro no que penso, no que sinto, no que faço. Passageiro que sou do tempo e do espaço, sem nada me levar que possa me prender, sem medo de errar e com muita vontade de aprender. A paz no mundo começa entre nós, quando eu aceito o teu modo de ser, sem me opor ou resistir. E reconheço as tuas dificuldades e tuas virtudes, sem te invejar e sem me retrair. E faço das nossas diferenças a base da nossa convivência. E em lugar de te dividir em 1000 personagens, consigo ver-te inteiro, nu, real, sem nenhuma maquiagem, companheiros que somos da mesma viagem, no grande processo de aprendizagem. A paz no mundo começa quando as palavras se calam e os amores se multiplicam, quando se reprime a vergonha e se expressa a ternura, quando se repudia a doença e se enaltece a cura, quando se combate a normalidade que virou loucura e se estimula o delírio de melhorar a humanidade, de construir uma outra sociedade com base numa nova relação em que amar é a regra e não mais a exceção. Que Jesus nos abençoe, nos dê forças, luz e entendimento para que possamos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com eles. Muita paz.